Boa noite a todos. Vamos começar de novo, acho que agora vai dar certo. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, especialmente dos professores Luiz Henrique, do professor André, que vai conversar com a gente sobre empreendedorismo. Queria agradecer também o Rafael, que tornou essa live possível, a transmissão ao vivo dessa conversa. Bom, o nosso primeiro webinário, que vai ser sobre o ensino de empreendedorismo na graduação da USP, ele é uma iniciativa do projeto CAEG, é um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Graduação, e o professor Luiz Henrique Souza Guimarães, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, é um dos coordenadores desse projeto. Eu queria convidá-lo a falar um minutinho sobre esse projeto antes da apresentação do professor André Fleury sobre, do nosso webinário. Luiz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro evento, nosso primeiro webinário. Agradeço à professora Merari pelas palavras introdutórias e espero que todos possam aprender, possam aí dividir conosco este momento. O nosso projeto, como a professora Merari comentou, está devidamente apoiado de acordo com o edital da nossa Pró-Reitoria de Graduação e tem como foco aí estimular uma visão empreendedora nos nossos alunos de graduação. De forma especial aos alunos do curso de Biologia daqui de Ribeirão Preto e os alunos de Ciências Moleculares do campus de São Paulo. E para isso nós pensamos uma série de atividades, entre essas atividades a realização de webinários, como este primeiro que o professor André Leme vai nos contemplar nessa noite. E gostaríamos que esse evento fosse bastante construtivo a todos vocês e levassem a reflexões a respeito de uma visão inovadora, de uma visão empreendedora no âmbito da nossa graduação. E adianto a vocês que temos previsto no contexto do nosso projeto a realização de outros webinários, sendo aí um a cada mês, e esperamos que possamos contar com a participação de todos vocês nos próximos eventos. O professor André é um parceiro aí do nosso projeto e gostaria de agradecê-lo, André, pela disponibilidade, não só de estar colaborando no nosso projeto como um todo, mas para conversar um pouquinho neste momento a respeito desse tema tão importante que precisamos aí aprofundar no nosso dia a dia da graduação. Então, André, passo a palavra a você e a todos os participantes que tenham uma boa noite no nosso evento. Então, agradeço muito, boa noite a todos, antes de mais nada. Boa noite, Luiz, boa noite, Merari. Honrado de estar aqui nesse, então, primeiro webinário dos consórcios acadêmicos para a excelência do ensino de graduação do nosso projeto CAEG, e tratando sobre um tema que eu tenho tanto encantamento, tanta paixão, e a oportunidade, então, de compartilhar com vocês no contexto do CCB e do CCM. É uma das grandes motivações, uma das coisas bacanas que está acontecendo ao longo desse ano de 2021, né? Então, me apresentando muito rapidamente, eu sou professor, sou professor da USP, né? Comecei a minha trajetória na Poli, mas desde o começo já trabalhando numa interface junto com o design, numa interface com a FAO. Então, desde o começo da minha trajetória, em 2008, eu comecei a trabalhar em alguns espaços da USP que tinha pouca gente, vamos dizer assim, as interfaces entre as diferentes unidades, e aonde a gente aprendeu a trabalhar com uma série de metodologias, uma série de abordagens, que hoje em dia são mais
soft skills até, do que exatamente um conhecimento específico relacionado com a Poli, ou com a FAO, ou com a CCM, ou com o CCB, ou seja, a gente procura trabalhar, então, a ideia de algumas soft skills, como o design e o empreendedorismo, e a trajetória toda que a gente está, então, implementando, executando, tem muito a ver com essa interface. E é sobre isso, então, que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né? O empreendedorismo é uma vocação bastante antiga da USP. Eu me formei em 94, e em 95 eu tive a oportunidade de fazer um dos primeiros cursos que estavam surgindo sobre planos de negócio na FEA, o professor Roy Martelenck, que naquele momento era um professor recente que estava entrando na FEA e que já estava trazendo essa ideia toda, então, do empreendedorismo. E essa sempre foi a minha trajetória, sempre foi um dos meus encantamentos, e desde que eu voltei e eu comecei, então, a atuar como professor, a gente tem verificado que a USP tem uma vocação muito forte para trabalhar o empreendedorismo, ligada muito às potencialidades dela. Nós vamos explorar cada uma dessas potencialidades daqui a pouquinho, mas a ideia é de que a USP sempre teve essa vocação. E aí, ou seja, combinando, óbvio, a ideia toda de uma série de atores, uma série de parceiros, uma série de pessoas que atuam nesse sentido, a gente hoje em dia tem uma certa unidade em relação a uma missão e a uma visão da Universidade de São Paulo enquanto um agente não só estimulador, mas estimulador, articulador e capaz, então, de buscar novas venturas, né? Ou seja, novas iniciativas, novas startups, novos empreendimentos, mas não só os novos empreendimentos, transformar a USP a partir dessas novas possibilidades, a partir dessas novas combinações. Então, a gente pode dizer que hoje em dia existe dentro da USP um cenário muito favorável, composto por um grande número de pessoas nos mais diferentes campi da USP, nos mais diferentes espaços, que compartilham essa missão. Ou seja, a ideia, então, de que a gente tem como missão na universidade fomentar a cultura do empreendedorismo nas suas mais diferentes manifestações, nos seus mais diferentes contextos e nas suas mais diferentes realizações. E aí uma visão, né? A visão, a ideia é sempre de um objetivo de longo prazo, aquilo que a gente está procurando para o futuro, tornar a USP reconhecida mundialmente como referência na formação de empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento. Então, essa é uma missão, uma visão que está compartilhada entre uma série de agentes da USP e que tem, então, como foco em transformar cada vez mais, né, e perenizar enquanto um ator de transformação capaz de combinar esses diferentes atores. E aí, ou seja, mas empreendedorismo com a universidade, isso combina, porque o empreendedorismo já está com muito recurso, já tem muita verba, já tem... Na verdade, ou seja, quando eu fiz o meu curso lá em 1995 com o Roy Martelenck, um empreendedor era alguém que já tinha uma primeira venda. Ou seja, seria como alguém que já tivesse do lado direito desse modelinho do Steve Blank e que já tivesse, então, com umas primeiras vendas, já tivesse, então, fazendo o negócio acontecer. O que acontece é que em 2010, a partir de 2010, e com todo o estouro da bolha da internet, surge uma visão diferente, que é a seguinte: olha, na verdade, o empreendedor é aquele camarada que está com uma ideia na cabeça e que de alguma maneira quer começar a materializar essa ideia, está interessado em fazer essa ideia começar a se tangibilizar de alguma maneira, então espera criar um primeiro protótipo, obter uma primeira validação e a partir dessa primeira validação aí sim desenvolver até o final e só razoavelmente longe daqui conseguir essa primeira venda. Então, a USP sempre teve uma certa afinidade com o empreendedorismo, mas a partir de 2010, e com essa visão diferenciada do empreendedorismo, então, do 0 a 1, a gente descobriu que a USP é um dos melhores lugares que nós conhecemos, eu diria que no mundo inteiro, exatamente para trabalhar desde a ideia até a primeira venda. Ou seja, esse é o espaço em que a gente procura articular o empreendedor e a gente procura articular o empreendedorismo dentro da nossa universidade. Então, da ideia até o produto mínimo viável, ou seja, quando eu tenho, então, uma tangibilização em relação àquela ideia, e depois do produto mínimo viável até as primeiras vendas. Quando chegamos nas primeiras vendas, aí realmente já está na hora da gente entregar para o nosso ecossistema. E aí, a gente é cercado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, de uma maneira geral, por um ecossistema bastante exuberante, capaz, então, de acomodar, acolher
essas inovações e potencializar o sucesso delas no mercado. Então, é como se a gente tivesse identificado nesses últimos 10 anos que a USP tem um lugar de destaque primoroso nesse ecossistema empreendedor, nesse de 0 a 1, que é um espaço da criação, ou seja, da invenção. Eu vou fazer a primeira vez, eu vou experimentar pela primeira vez, eu vou fazer aquele modelo de negócios estruturado por uma primeira vez. Então, muito ligado à ideia da invenção, e aí já conectando com todas as nossas áreas de pesquisa, muito ligado à emergência das novas tecnologias. A gente tem várias empreendedorismos dentro da USP, então, perto da Poli, da FAO, do IME, da FEA, a gente tem o que a gente chama de empreendedorismo de inovação, mas a gente tem se debruçado também, trabalhado muito com o pessoal do HC, a parte toda da saúde, o quadrilátero todo da saúde por ali, pessoal da Exalc, extremamente forte, extremamente competente em toda a questão das tecnologias para o agronegócio e das startups, dos novos modelos de negócio, Ribeirão Preto com todo o Supera, e assim sucessivamente. Então, a ideia é que a gente descobriu que a USP, para essa etapa do 0 a 1, ela é espetacular e é dentro desse contexto que a gente tem procurado, então, desenvolver as nossas iniciativas e, principalmente, fortalecer a atuação dos nossos alunos da graduação e da pós-graduação. Então, pudesse dizer quais são os objetivos da USP enquanto uma universidade empreendedora, seria exatamente, então, primeiro, viabilizar a compreensão e a experimentação do empreendedorismo para todos os alunos da USP. E aí a gente tem uma série de iniciativas dentro dos departamentos, dentro das escolas, e mais recentemente, junto da PRG, né, a Pró-Reitoria de Graduação, tem um grande número de iniciativas, de disciplinas e de bolsas e de editais ligados, então, ao fomento do empreendedorismo. A Agência USP de Inovação também, enquanto uma grande participante, uma grande protagonista desse ecossistema todo da inovação, para viabilizar, então, essa compreensão e essa experimentação do empreendedorismo entre os alunos. Aí, ou seja, legal, o cara experimentou, próximo passo, estimular aqueles que desejam evoluir, estimular os futuros empreendedores na formatação dos seus primeiros modelos de negócio, e aí, para isso, viabilizar os recursos, né? Esse período do 0 a 1 é um período difícil, é um período complicado, não tem dinheiro ainda, ou seja, uma startup começa a ter algum valor após a sua primeira venda. Então, a ideia é que a gente procura trazer os recursos para ajudar esses alunos a conseguir percorrer essa primeira etapa, que é a etapa mais difícil, que é a etapa que envolve os maiores desafios. Suportar os times, então, na realização das suas primeiras transações, e a partir do momento que os nossos alunos, então, já estão aptos a voar sozinho, a gente procura fazer com que eles se conectem ao ambiente externo e, a partir destas novas parcerias, continuem com os seus projetos. Então, em termos de missão, visão, objetivos, a gente pode dizer que já existe um certo compartilhamento em relação a todos estes conceitos, né, que a gente apresentou agora. E aí, ou seja, um dos pontos que o Luiz trouxe e que é importante de reforçar, a USP tem obtido muito sucesso no empreendedorismo exatamente pela capacidade dela de combinar competências, né? O que eu quero dizer com isso? A USP tem 60 mil excelentes alunos de graduação. A USP tem mais 30 mil excelentes alunos de pós-graduação. E esse que é o grande diferencial nosso, ou seja, é esse capital humano que é capaz de fazer com que a inovação surja. Por quê? Uma startup ou um novo empreendimento é muito difícil ele só ter uma pessoa. Na verdade, a gente precisa de uma combinação de personas ou de competências para fazer com que isso aconteça. A gente precisa de alguém que realmente tenha a sacada, tenha a ideia, que detenha o conhecimento técnico. Mas a gente também precisa das pessoas que vão fazer os desenvolvimentos, os devs, por exemplo. Então, hoje em dia, uma das personas mais valorizadas dentro da nossa universidade são exatamente os desenvolvedores, aqueles ligados às ciências ou engenharia da computação, capazes de implementar, então, as soluções que foram imaginadas pela pessoa que teve a ideia. E também a ideia do comercial, ou seja, a competência comercial ela é central para a startup nos primeiros anos. Então, a USP tem um celeiraço com 60 mil alunos de graduação, 30 mil alunos de pós-graduação, que podem se combinar, que podem se conhecer exatamente para criar essas novas iniciativas. E aí, um dos aspectos que a gente tem procurado trabalhar é essa visão integrada da USP, ou seja,
não Poli, não CCM, não CCB, não FAO, não FEA sozinha, mas todas elas combinadas e trabalhando juntos. Então, muito das iniciativas que a gente tem conduzido ao longo desses últimos anos são iniciativas que têm como foco a USP toda, procurando conciliar os diferentes institutos, as diferentes escolas, para que os nossos alunos se conheçam, para que os nossos alunos se interajam, para que eles se reconheçam e, a partir desses alinhamentos, para que eles sejam capazes, então, de conduzir os seus experimentos. E para isso, para possibilitar essa ligação toda entre os alunos, a ideia é que existe hoje em dia uma trajetória empreendedora na Universidade de São Paulo. A gente pode dividir essa trajetória empreendedora em 3 momentos principais. Um primeiro momento de inspiração, né, em que o aluno tem interesse em conhecer o que é empreender, qual é a carreira, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, quais são as dificuldades. Então, a ideia toda da inspiração. Aí, num segundo momento, legal, gostei, quero agora, então, experimentar. Então, tem uma série de iniciativas que a gente traz com foco exatamente na formação desses times e numa primeira experimentação do que é empreender. E aí, num terceiro momento, para aquelas equipes que realmente gostaram e que têm interesse em levar o produto até o mercado, a gente tem os processos todos de pré-aceleração, que a gente chama de profissionalização. Se antes era mais uma brincadeira acadêmica, lúdica, a partir da terceira etapa ela se torna mais séria, porque aí sim o aluno vai estar conduzindo o seu produto ou o seu serviço até o mercado. Então, das disciplinas que a gente tem, alguma das iniciativas que a gente tem participado, 2 disciplinas da PRG, né? Uma primeira ligada, então, ao autoconhecimento para compreender o caminho, a PRG 4, vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, mas é da ideia até o MVP, e uma série de outras iniciativas de pré-aceleração ligadas, por exemplo, a levar o MVP até o mercado. O Ocean N2 é uma das iniciativas que a gente tem próxima, o AWC, conduzido pelo professor Marcos Barreto, o Lab, conduzido pelos alunos do NEU. A gente tem uma série, então, de iniciativas de pré-aceleração para aqueles alunos que desejam, então, chegar até o mercado. Rapidamente, então, ou seja, legal, mas existe uma base comum de conceitos? Sim, ou seja, existe uma base comum de conceitos que, mais uma vez, ou seja, é importante de reforçar, não pertencem a uma unidade específica da USP. A gente pode definir como sendo as soft skills, né, ou seja, aquelas habilidades mais soft do que o hard science mesmo, e que, de uma maneira geral, a gente procura explorar e apresentar para alunos de toda a nossa universidade. Então, o primeiro aspecto, primeira visão que é importante, ou seja, a ideia toda de que a gente compartilha a garagem, né? Então, as nossas criações têm início nas garagens. Essa daqui é a garagem mais famosa de todo mundo. Essa é a garagem onde surgiu 2 alunos, né, de Stanford, na década de 1930, criaram um osciloscópio e, junto com esse osciloscópio, criaram uma empresa chamada Hewlett-Packard. Essa é a garagem do orientador dos alunos e a partir da qual surgiu uma série de valores que são compartilhados, então, no nosso processo todo de criação destes novos empreendimentos. Alguns desses valores, né, essa é uma propaganda institucional da HP da década de 90, mas que é muito legal porque traz estas regras da garagem, né? Ou seja, a ideia de que quem está na garagem está para criar o novo, ou seja, a ideia de que a gente pode mudar o mundo, trabalhar rápido, manter as ferramentas destravadas, trabalhar sempre que necessário e bastante, saber quando trabalhar sozinho, quando trabalhar junto, compartilhar, ou seja, a ideia do aberto, compartilhar ferramentas, ideias, confiar nos colegas, sem política e sem burocracia. Quem decide o que é um bom trabalho é o cliente, não é o superior, não são os votos internos, é o cliente que vai falar valeu ou não. As ideias radicais são boas ideias, não necessariamente são más, podem ser muito boas, aliás. Inventar diferentes maneiras de trabalhar, fazer uma contribuição a cada dia, acreditar que junto podemos fazer tudo, inventar. Então, primeiro ponto, os valores, ou seja, esses são os valores do Vale do Silício, que foram então trazidos pela HP naquela garagem na década de 30, procuramos compartilhar esses valores. Depois, a ideia toda de que a gente se apaixona pelo problema e não pela solução. Essa é uma das principais mudanças, né, quando a gente fala, então, na formação dos empreendedores. Os empreendedores são muito apaixonados pela solução, pelas chaves. E o que a gente procura falar é o seguinte, olha, as chaves são importantes, mas as chaves mudam. Então, o que é importante é a gente se apaixonar pelo problema, ou seja, por aquele cadeado que a gente vai tentar abrir
durante a nossa trajetória toda. Então, no meu caso, por exemplo, o meu cadeado, o meu problema principal é como fortalecer o empreendedorismo dentro da universidade nas suas mais diferentes manifestações. Desde 2010 até hoje, né, nós já temos um bom período de tempo, as chaves variaram muito. As chaves começaram mais ligadas à produção, depois elas vieram mais para o contexto da Poli, depois elas vieram junto da FAO, depois elas voltaram, depois elas foram. Hoje em dia a gente trabalha com chaves mais elaboradas. De qualquer maneira, o problema, esse sim, continua sendo o mesmo. Como fomentar cada vez mais o empreendedorismo na nossa universidade. E aí, ou seja, a gente trabalha, de novo, as cartilhas todas que vêm de Stanford. Stanford teve uma sacada brilhante há algum tempo atrás, a ideia toda do design thinking, e o design thinking surgiu, então, não foi junto do design, né, foi mais da engenharia. Ele é uma interpretação do design tradicional pela engenharia, mas que tem funcionado extremamente bem. Então, o design thinking tem funcionado, por exemplo, para o Startup Garage, que é um processo todo para a criação das startups que a gente pratica nas nossas iniciativas. Ele pode ser utilizado como duplo diamante, né, que funciona, então, para você desenvolver uma solução a partir das pessoas. Então, o duplo diamante pode ser traduzido como sendo o design centrado no ser humano, ou seja, a partir das pessoas, uma segunda visão, e ele tem cada vez mais se expandido. Então, se ele surgiu próximo ao design e à engenharia, ele chegou na escola de negócios pelo Startup Garage, ele hoje em dia também está presente na medicina, onde a gente tem todos os processos do biodesign, do CCM, ali, perdão, das biológicas, junto com o ICB, junto com a medicina para o tal do biodesign. E ano passado foi muito bacana que a gente viu as meninas da São Francisco criarem um novo grupo de pesquisas ligados ao legal design. E o que é o legal design? É a aplicação do design thinking para facilitar o acesso à lei pelas populações menos favorecidas. Então, o design thinking funciona como uma certa ferramenta universal para desenhar a partir das pessoas, ou seja, as pessoas que são os cadeados que a gente espera, então, trabalhar, e a partir destas pessoas a gente vai desenvolver diversas e diferentes chaves para abrir esses cadeados. Algumas outras metodologias também que funcionam não só num contexto específico, mas para todos os contextos, a ideia do canvas da proposta de valor e do empreendedorismo direcionado por hipóteses, ou seja, a ideia toda de que eu vou experimentar cada uma das hipóteses que eu tiver. Se der certo, show de bola, eu ganho um passo. Se der errado, não tem problema, eu volto atrás e reformulo a minha hipótese. Então, esse empreendedorismo por hipóteses, em que a falha é tolerada, na verdade, ela é até estimulada, é que tem sido praticado pelos nossos alunos nos mais diferentes contextos da universidade para fazer com que, então, as suas criações obtenham sucesso. Chave para isso, o GUB, Get Out of the Building, ou seja, ao invés de ficar só na prancheta desenhando, a ideia é de ir para o mercado, de ir para o cliente e perguntar o que você acha dessa ideia. Ele gostar ou ele não gostar, não importa, eu vou aprender com a resposta dele e a partir da resposta dele eu vou ser capaz, então, de aprimorar aquilo que eu estou procurando entregar para ele. E a ideia é de trabalhar com MVPs, produtos mínimos viáveis, capazes de representar aquela ideia do que eu estou trabalhando. E aí, trabalhando com a aprendizagem validada, eu construo, meço e aprendo para cada ciclo que eu estou experimentando e, por último, se der errado, eu pivoto. Então, muito rapidamente, esse conjunto de conhecimentos, ou seja, o design thinking, o construir, medir e aprender, o pivotar e a ideia toda o GUB, funcionam não só para uma área específica, funcionam para toda a nossa universidade. Na verdade, as universidades empreendedoras são aquelas que são capazes, inclusive, de implementar para si essa metodologia para recriar os seus processos, para recriar as suas dinâmicas, para recriar as suas ofertas e suas propostas de valor. Então, esse é um pouquinho rápido, né? Quais são os principais fundamentos que a gente utiliza para esse tipo de iniciativa e que, de novo, são válidos para todos nós, professores, alunos, funcionários, colaboradores, internos e externos. São práticas que são bastante relevantes. E o que a gente tem conseguido, então, em termos de conexão? Como eu mencionei, entendemos que a maior riqueza da USP é exatamente a multidisciplinaridade. Se eventualmente a gente não tem um laboratório tão bom quanto uma escola, ou se eventualmente a gente não tem uma determinada especificidade que uma outra escola tem, o fato da gente ter essa quase 100 mil alunos de excelente qualidade certamente viabilizam que a gente seja
destaque no empreendedorismo. Então, muito do que a gente vê é integrar, muito do que a gente faz é integrar os diferentes atores na USP para que eles consigam fazer as conexões e, a partir destas conexões, eles consigam criar o novo. O edital do CAEG, que eu estou trabalhando junto com a Merari e com o Luiz, tem exatamente essa função, né, essa ideia da conexão. E aí alguns exemplos, ou seja, de conexões que a gente já tem trabalhado há algum tempo atrás. Aqui um dos primeiros movimentos com alguns pioneiríssimos professores da USP para gravar um curso de formação de empreendedores, professor André Balan, do ICB, professor Fábio Cosman, da Poli Elétrica, professor Fábio Com, do IME, professor Marcos Barreto, um primeiro movimento, então, da gente começar a agregar os professores para ensinar empreendedorismo, que está cada vez mais se consolidando. Então, essa é uma PRG 4 que a gente está rodando agora com muito orgulho, porque o nosso empreendedorismo por hipóteses, né, ou seja, ele tem se expandido, e aí a gente descobriu que nós temos uma presença muito forte no empreendedorismo social, nos grupos Enactus, que a gente tem grupos Enactus em quase todos os campi da nossa universidade. E aí nós estamos rodando uma disciplina agora, de sábado, de manhã, que o foco é exatamente trabalhar o empreendedorismo social junto com todos esses professores, professora Maria Carmona da Medicina, professor Evaldo da ESC, professora Kelly da Medicina, professor Luciano da Exalc, professora Adriana de Ribeirão Preto, professora Anelisa do Direito, professor Marco Antônio, e assim sucessivamente, ou seja, vários professores, então, da USP ministrando uma matéria para vários alunos de diferentes campi da USP, ou seja, alunos e professores integrados em relação a esse ensino. Vale para dentro da USP, vale para fora da USP também. Então, nós estamos com uma iniciativa bacana, tem uma segunda turma da PRG 4 rodando, que dessa vez nós estamos fazendo um bem local aqui do estado de São Paulo, ou seja, a gente descobriu que São Paulo ranqueou muito bem enquanto ecossistema empreendedor, já volto nesse ranking lá no finalzinho, mas a gente está fazendo uma experiência que está dando muito certo, tem sido proveitosíssima. A gente juntou 5 escolas de referência em empreendedorismo em São Paulo, Belas Artes, USP, GV, SPM e INSPER. Cada uma trouxe 25 alunos e juntos, então, 5 professores, 125 alunos, nós estamos exatamente fomentando os grupos a se conhecerem, a se reconhecerem, a montarem projetos juntos. Então, se a gente consegue conectar a USP, a gente também está conseguindo conectar o nosso ecossistema local, exatamente para fortalecer todas as iniciativas ligadas aos espaços. Muito bacana, inclusive, que a gente descobriu que todo mundo reza mais ou menos uma mesma cartilha, compartilha dos mesmos valores, atua da mesma maneira, o que é muito positivo para o nosso ecossistema. Já volto nesse ponto lá na frente. Estamos expandindo cada vez mais as fronteiras. Então, junto com a Samsung, a gente tem um projeto de pré-aceleração. Essa pré-aceleração, anteriormente, a gente fazia sozinho. Estamos começando na segunda-feira agora, junto com a Unicamp e com a Estadual do Amazonas. E aí abre, porque conecta com Campinas. Campinas tem um ecossistema espetacular, vai ser a primeira vez, pelo menos para mim, né, para as pessoas tão próximas, que a gente vai estar trabalhando tão próximo do ecossistema campineiro, de toda aquela região que temos por ali, e também a Estadual do Amazonas, que está sendo muito legal para conhecer tudo que a Amazônia, incluindo todos os estados que a cercam, tem para oferecer em relação a, principalmente, ao empreendedorismo sustentável. Então, nós estamos agora buscando essas novas conexões e também em aspectos internacionais, ou seja, aqui já é uma figura de uma palestra final de um projeto que a gente desenvolveu até o final do ano passado, aonde também a gente tinha professores aí de 10 universidades do mundo todo, era Suécia, Holanda, Espanha, Brasil e Argentina e Uruguai, 10 universidades desses países atuando juntos exatamente para criar novas formas de ensino de empreendedorismo. Então, para professores e para alunos, ou seja, essa combinação de iniciativas baseadas em projetos, né, projetos de criação do novo, onde o novo pode variar de acordo com o contexto, o novo para a saúde, o novo para a engenharia, o novo para a agronomia, o novo para as populações vulneráveis. Mas, independentemente do contexto, a ideia é de que a gente consegue combinar professores com diferentes backgrounds e alunos com diferentes formações, e a química que surge, ela é extremamente valiosa, ela é extremamente efetiva. Aí, falando um pouquinho, ou seja, sobre os alunos, né? Uma das coisas sensacionais da nossa universidade é exatamente a quantidade de grupos de estímulo ao empreendedorismo que a gente tem atuando. Então, se por um lado é importante a gente formar o empreendedor,
por outro lado, é tão importante quanto a gente estimular esses empreendedores e ensinar os alunos a estimularem esses empreendedores. Então, a gente tem o NEU, o Núcleo de Empreendedorismo da USP, o ELAB, o Turing, que é um grupo de Data Science da Poli, a Zenactus, a FAO Júnior, todos esses grupos, de alguma maneira, estimulando a criação do novo, contribuindo com os empreendedores e, ao estimular, também praticando e aprendendo cada vez mais. Então, um outro grande tesouro que eu diria que nós temos na USP, enquanto um polo de agregação de talentos, de compartilhamento de conhecimentos e, a partir daí, de estímulo ao empreendedorismo, são os nossos grupos de graduação. Trago aqui 5 exemplos, são os nossos casos mais próximos, mas temos muitos outros casos também nos diferentes campi, nas diferentes unidades. Tivemos, então, em termos de espaço físico, vou passar isso aqui muito rápido, porque tivemos durante um breve período de tempo, 3 meses, um coworking muito bacana, mas que foi breve, ou seja, foi bem sucedido durante 3 meses, mas já se vai 1 ano e meio, e nós não podemos muito fazer nada por lá. A ver em 2022 como recuperaremos o espaço, certamente vai ser um espaço bacana, mas conforme, então, os nossos empreendedores vão obtendo sucesso, e quando eles já começam a chegar nas primeiras vendas, surge então a hora de que, olha, moça, a senhora já está grande, já está valendo a pena partir para o próximo espaço. E aí a gente tem uma série de incubadoras que estão muito próximas e que podem então ajudar nesse próximo movimento. Eu trago aqui alguns casos, a Supera, no Ribeirão Preto, né, em Ribeirão, que é muito forte na área toda da saúde, a Exalquitec nas agros, e Nova HC, ali junto do HC, capaz, então, a potencializar a saúde. Cietec, a mais clássica de todas, a maior incubadora do Brasil, que fica junto ao IPEM. O Habits, que fica na EASH, né, foco, então, no empreendedorismo social. E o Inova USP, que está também desenvolvendo. Tem o Cosmos, que é aquele espaço que eu mencionei. Tem o Unidos chegando agora, cada vez mais, então, foco em incubar esses projetos de startups emergentes. E aí, ou seja, a gente vai cada vez mais para fora e a gente começa, então, a trabalhar a ideia do ecossistema. Uma das surpresas mais gratas que eu tive ao trabalhar com empreendedorismo foi a ideia das conexões depois da USP. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, eu tinha uma certa frustração com aqueles alunos que terminavam o TCC, agradeciam pela nota, valeu, professor, e sumiam. E o que a gente descobriu é que quando você fala de empreendedorismo, de criar as startups continuam próximas depois. Então, independentemente do resultado, independentemente do que aconteceu, essas startups permanecem muito próximas, permanecem vindo ver o que a gente está fazendo, quais são as criações novas, quais são os talentos, ou seja, o aluno não precisa nem empreender, mas ele pode falar, não, eu quero ir trabalhar numa startup. E aí, então, as startups estão ali por perto também buscando esses recursos valiosíssimos que são as pessoas e também contribuindo entre elas. E aí eu trago, então, essa figura do NEU, do Núcleo de Empreendedorismo da USP, e que tem uma série de parceiros que continuam trabalhando conosco, mesmo depois de já não terem nenhum vínculo formal. 99, TFG, que hoje em dia é Wildlife, a Genera, a Log, a Nubank, a PlayX, a Uber, que também tem coisinhas conosco, e assim por diante. Ou seja, então, um monte de startup no entorno capaz de potencializar essas conexões. E também, mais para fora, as nossas aceleradoras e coworkings, ou seja, então, depois da USP, a gente também tem outros espaços. O Cubo e o Habitat são os mais famosos, né? O Cubo do Itaú e o Habitat do Bradesco, mais Oxigênio da Porto Seguro, a Aceleratec, que hoje em dia é esse, Startup Farm, Eretz.bio, trabalhamos muito próximo também do Hospital Israelita Albert Einstein, onde temos uma série de outras iniciativas que estão vinculadas à Eretz, uma das principais incubadoras, aceleradoras da área toda da saúde. Então, essas conexões que vão também viabilizando com que o empreendedor vá encontrando o seu caminho, seja lá o caminho que ele estiver trilhando. E aí, em termos de investimento também, um ecossistema muito exuberante, ou seja, a gente tem quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro fundo de Venture Capital lá em 2001, já se vão 20 anos. 20 anos depois, a gente tem um sistema de financiamento bastante robusto, ou seja, a gente tem tantos investidores anjo, como investidores da primeira rodada, né, ou seja, do seed ou da série A, mas Kazek, Monax, Maya Capital, Canary, Valor, todas essas, Closed Gap para Capital Anjo, todos esses fundos que estão muito próximos, junto com aquelas grandes empresas que já foram startups,
todas elas interagindo nesse contexto todo desse ecossistema com quem nós temos, então, com quem a gente atua para fortalecer cada vez mais. E aí, para fechar, ou seja, em termos de resultados, a nossa trajetória enquanto universidade empreendedora tem sido muito bem sucedida. Então, do lado do direito, nós temos talvez o primeiro pioneiro dos pioneiros, o Romero Rodrigues, que criou o Buscapé lá nos idos de 98, tocou com muita maestria o Buscapé durante um bom período e vendeu um tempo atrás, já alguns 10 anos, se não me engano, ele vendeu o Buscapé, mas foi muito bem sucedido, um dos pioneiríssimos que a gente teve, então, em relação à questão toda do empreendedorismo. E do lado esquerdo, ou seja, o Ariel e o Renato, 2 alunos da Poli, que fizeram basicamente a 99, começaram com uma outra startup que chamava EBA. A EBA tinha exatamente como foco o compartilhamento de PDFs dentro da USP, foi muito bem sucedida. Depois do EBA, eles criaram a 99, depois da 90, que virou, né, o primeiro unicórnio brasileiro, valuation de $1 bilhão, e a partir da 99 eles fizeram um negócio ainda mais radical, que foi a Yellow, né? Acredito que vocês lembram das bicicletinhas amarelas que não tinham nem doca, ficavam pela cidade. Hoje em dia, uma parte significativa dos unicórnios tem o DNA da USP, ou seja, a 99 a gente mencionou, mas a Wildlife para a parte toda de games, a Gympass para a parte toda de academias e de como que eu posso, então, trabalhar a saúde, Nubank, Stone, Loft, todas elas com vínculos, iFood, todas elas com vínculos, de alguma maneira, com a Universidade de São Paulo. Então, no nosso ranking dos founders, né, a USP surge como a principal universidade que formou, então, os fundadores de alguns desses unicórnios. Alguns outros casos, ou seja, não só algumas startups não viram unicórnios, mas também têm trajetórias de muito sucesso. A Mvisia foi uma outra startup que a gente viu surgir do ovo, né? Esse aqui é um prêmio que a gente ganhou com a Mvisia em 2015, do Santander, deu um bom dinheiro para ela, a partir da qual ela conseguiu finalmente fazer o seu primeiro produto, e a Mvisia foi comprada pela WEG, parte da Mvisia foi comprada pela WEG ano passado. A WEG é a principal indústria eletrônica brasileira de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, estava precisando criar uma estratégia toda de digitalização, e ao, então, implementar essa estratégia, ela se aliou à Mvisia. A Mvisia, hoje em dia, é central para a WEG nas suas estratégias de projeto futuro. Essa é a ideia, então, da corrida de unicórnios, né, que eu tinha mencionado. Esse é um ranking da Distrito, que a Distrito publica periodicamente, mas a gente tem ali, então, que na graduação, a USP é o principal celeiro de founders de unicórnios, e na pós a gente tem Stanford, Harvard, junto com a GV, com o INSEAD, para a parte toda, então, dessa segunda etapa. Mas, de todo jeito, na graduação, que é o nosso foco principal, somos o grande destaque no Brasil, que tem sido, inclusive, reconhecido pelo ranking da Folha. A USP foi eleita 3 vezes a principal universidade empreendedora do país, junto com a Unicamp e com a Federal de Minas Gerais. Ou seja, dentro da Folha a gente ocupa, a USP tem uma posição de destaque nesse ranking das principais universidades para formação de empreendedores. E aí, para fechar, ou seja, acho que essa é uma figurinha que eu acho que é importante e amarra lá no começo, na verdade, ou seja, a gente trabalha com o conceito de ecossistema, muito mais do que o meu, ou o seu, ou o dele. É a ideia do nosso. E o nosso não existe muito como é o caminho é mais errático, mas como é que a gente pode verificar se é um ecossistema bem sucedido ou não. E aí eu compartilho, então, esse ranking, que é do Startup Genome. A gente acompanha esse ranking desde 2012. São Paulo era um ecossistema importante em 2012, 13, 14, mas com toda a crise, nós ficamos numa posição mais periférica nos últimos anos. E aí, nesse ano de 2020, né, ano passado, a gente ranqueou novamente entre os 30 principais ecossistemas empreendedores do mundo. E isso realmente nos enche de orgulho, ou seja, porque apesar de todas as dificuldades, de todas as crises que a gente está experimentando, na questão toda do empreendedorismo, a gente está entre os 30 principais do mundo, capitaneados, lógico, pelo Vale do Silício, seguidos por Nova York, Londres, Pequim, Boston, Israel, com Tel Aviv, Jerusalém, Xangai, Estocolmo, Amsterdã, na Europa, ou seja, todos eles, e a gente tem a oportunidade, então, de ranquear em 30º, logo depois de Hong Kong, uma posição que eu acredito que é muito louvável e que, nesse contexto, amarrando lá com a nossa primeira slidezinho, corresponde exatamente ao que a gente tem batalhado tanto, ou seja, fomentar a cultura do empreendedorismo nas suas mais diferentes manifestações pela universidade inteira e
tornar a USP uma referência mundial na questão toda da formação de empreendedores e de empreendimentos. Então, na hora que a gente tem o nosso ecossistema ranqueando em 30º, a gente pode acreditar que estamos no caminho certo e que tem valido muito esse espaço todo que a gente tem procurado cada vez mais fortalecer. Então era isso, gostaria de agradecer muito a oportunidade, agradecer mais uma vez a Merari, agradecer mais uma vez ao Luiz pela oportunidade de estar compartilhando esse webinar junto com vocês e fico à disposição para as perguntas e questionamentos. Obrigada, André. Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas e também para a conversa, né? Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho aqui uma filosofia, né? Assim, a gente pensa, porque quando a gente pensa em universidade, em empreendedorismo na universidade, né? Eu imagino, aí eu não sei, André, depois você vê se eu tenho razão. Quando você tem um ambiente mais diversificado, quer dizer, quanto maior a diversidade daquele ambiente, melhores as ideias surgem, e mais ideias sociais, inclusive. Daí eu fico imaginando nesse cenário que a gente está agora, com 50% das vagas da USP para alunos de escola pública, né, essa abertura maior, para essa diversidade maior. Então, a importância disso para esses projetos empreendedores, inclusive sociais, né? Sensacional, Merari, a sua colocação, ou seja, só para compartilhar, né? A gente começou muito naquele espaço que a gente atua, Poli, FEA, FAO e IME. E a motivação para a criação do empreendimento está muito ligado ao contexto dos alunos. Então, por exemplo, um deles falou, eu queria pegar um táxi na hora que eu pudesse, com facilidade. Aí o outro falou, e se eu pudesse pedir um delivery de madrugada? Aí o outro pegou e falou, mas e se eu tivesse a possibilidade, então, de arrumar uma namorada de algum outro jeito? E aí, ou seja, a 99, o iFood, alguns dos nossos unicórnios nasceram com essa motivação. Mas o que a gente tem observado é exatamente o que você mencionou, ou seja, a capacidade da USP está nos 60 mil alunos da graduação, com mais 30 mil, e isso é muito valioso, ou seja, a gente tem uma vantagem competitiva hoje em dia espetacular. E como você levantou, ou seja, o empreendedorismo social e com a questão toda das cotas, a USP está mudando de figura, ou seja, o rosto da USP, né, está se metamorfoseando, está se transformando. E certamente todos os contextos de vulnerabilidade são contextos muito importantes que a gente deve sim trabalhar. E esse semestre, como eu mencionei na palestra, a gente está trabalhando com os grupos enactus, ou seja, que são os grupos que têm como foco exatamente o empreendedorismo social, ou seja, interagir com as comunidades e a partir das comunidades você ser capaz então de identificar as principais dores dela e trazer as ferramentas para que ela seja capaz de se não resolver, pelo menos minimizar e potencializar benefícios relacionados. E tem sido uma experiência muito bacana. A semana passada nós tivemos uma palestra do professor Luciano da Exalc, e o professor Luciano é valiosíssimo, ou seja, ele é um camarada que atua nos assentamentos, e a partir dos assentamentos ele é capaz de entender todas as demandas que estão ligadas e procurar, então, atuar em relação a esses espaços. Então, eu diria que essa é uma vocação mais recente, que nós já estamos trabalhando e espero que daqui a pouco tempo a gente possa contar casos espetaculares, assim como a gente conta dos nossos unicórnios. O André, deixa eu aproveitar e acho que vale a pena comentar também, porque muitas vezes quando nós falamos em empreendedorismo, já surge na cabeça das pessoas a ideia de que é preciso ter um produto lá no final, né, de tudo. E, na verdade, nem sempre vai ser um produto no final, mas pode ser uma ideia, uma visão diferenciada que vai contribuir de alguma forma, né, em algum estágio aí dessa área produtiva. Então, eu acho importante, né, esse destaque que nem sempre significa ter um produto pronto lá no final. É isso mesmo, Luiz, ou seja, eu concordo muito com a tua visão, e acho que a gente pode, inclusive, dividir essa resposta em duas partes, né? Quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo em 95, nesse paradigma anterior, vamos dizer assim, um empreendedor era o cara que já tinha uma venda, né? Eu ficava, caramba, mas de onde que veio essa primeira venda? Ou seja, o cara estava andando na Praça do Relógio, abriu-se os céus, fez-se a luz e ele recebeu a inspiração. Da onde que veio, né?
E aí, ou seja, com todo esse empreendedorismo que veio a partir de 2010 da Lean Startup, o empreendedor é aquele cara que, eu tenho uma ideia e eu acho que isso vai fazer a diferença no mundo. E ao fazer o primeiro passo, ele já é um empreendedor. Então, esse é o que a gente tem procurado valorizar cada vez mais nas diferentes atividades que a gente tem dentro da USP. Então, cara, tem uma ideia. Como é que eu posso experimentar se ela funciona ou não? Venha fazer algumas das disciplinas que nós temos, então, exatamente para experimentação, para verificar, transformar essa ideia num MVP e aí verificar se o cliente teria ou não interesse nesse MVP. E ali você já tem uma primeira experiência. Então, o empreendedor hoje em dia é aquele camarada que quer criar o novo. Quero criar um novo produto, quero criar um novo serviço, quero criar, mas a ideia do criar é mais importante do que efetivamente já ter o produto na mão. E um segundo ponto, Luiz, que eu queria aproveitar a sua pergunta, é a ideia toda de que, olha, empreender não é só você ter a sua startup. A gente tem muito aluno hoje em dia que fala, não, gostei de empreender, mas não quero arriscar tudo sozinho. Eu vou trabalhar nas startups que já estão no entorno da gente. Vou trabalhar na Wildlife, vou trabalhar no Nubank, vou trabalhar na C6, vou trabalhar em alguma agritech, vou trabalhar em algum outro contexto. Então, não só o empreendedor, mas a pessoa que vai trabalhar numa empresa que vai ser empreendedora também é muito valioso, e a gente tem procurado, então, estimular essa persona também a explorar essas outras possibilidades e também se pensar enquanto empreendedor, ou seja, não só a pessoa que é o fundador é valioso, mas a pessoa que vai ajudar o fundador também é absolutamente importante e valiosa também. Legal, André. Tem uma pergunta aqui. Isso que eu vou falar. Pode falar, Luiz. Tem uma pergunta aqui, né, do João Pedro Rabelo, e a pergunta dele é: qual foi o maior desafio de criar um projeto voltado ao empreendedorismo na USP? O maior desafio é uma ótima pergunta, né? Na verdade, João, ou seja, a ideia toda é de que empreender é muito mais um caminho, né, do que um resultado. Então, um dos camaradas que eu mais gosto, ou seja, de trabalhar junto, é um camarada chamado Lucas. E o Lucas ele voltou de Stanford em 2017, ele tinha feito Startup Garage, e ele, como ele tinha feito o USP, ele falou, não, eu quero achar um lugar legal para dar aula, posso dar aula junto contigo? Eu falei, pode, chega aí, vem dar aula junto. E ele estava criando uma empresa que naquele momento era uma startup, chamava Contratado. E nós demos aula junto em 2017, 2018, 2019, 2020, e basicamente a Contratado virou Revelo. A Revelo hoje em dia já está na série B, recebendo 300 milhões, não sei quantos milhões. Mas nesses 4 anos, ou seja, ele teve dias bons, ele teve dias ruins, ele tropeçou, ele levantou, ele teve todos os momentos complicados. Então, empreender é muito mais um caminho do que chegar em algum lugar. E nesse aspecto, a USP tem sido muito legal, porque o caminho de criar, de tudo isso que a gente tem feito juntos tem sido muito bacana. Cada um dos movimentos. Por exemplo, estar com vocês dois hoje aqui é muito valioso para mim, pelo menos, porque eu sempre quis trabalhar junto com a CCM, sempre quis trabalhar junto com o CCB em Ribeirão, ou seja, como é que a gente é capaz de conectar pessoal com formação diferente, contextos diferentes. Pudesse dizer, então, um desafio mais importante é aquele que a gente tem no momento. E, por exemplo, trabalhar junto do CAEG com vocês tem sido um desafio muito bacana, exatamente para a gente fortalecer ou até criar um pouquinho essas culturas em centros tão diferentes como dos que a gente estava acostumado anteriormente. Acho que isso que você falou, André, é bacana, porque, na verdade, nós estamos dando o primeiro passo no sentido dessa interação, e a nossa expectativa enquanto participantes do projeto, acho que não só a expectativa minha, mas também da Merari, na coordenação do projeto, é que outros passos venham aí na sequência e que possamos avançar ainda mais nesse caminho de inovação, nesse caminho de um pensamento empreendedor, né? E com certeza posso dizer que está sendo também um prazer tê-lo conosco nessa empreitada, nessa jornada, né? E acho que somando-se aí as diferentes contribuições, a caminhada fica mais amena, fica mais tranquila. E é bem no sentido daquilo que você colocou, né? Na questão do empreendedorismo, ninguém sozinho vai conseguir tocar o barco. Eu acho que é como você bem apresentou, é somando a força de cada um. Pode ser pouco, mas quando vários poucos se somam, a gente tem uma força maior, né? Acho que é por aí. Concordo integralmente, Luiz. Acho que essa que é a grande filosofia.
Muito bom, agradeço a participação de vocês, agradeço por esse aprendizado aqui para mim também, que é sempre bom ouvir o André falar, que é uma animação e é uma inspiração, né? E convidar também o pessoal que está assistindo agora e né, para os próximos webinários. A gente tem a ideia de fazer webinários durante esse ano, né, que é contemplado pelo projeto CAEG, e que também divulguem, né, essa nossa iniciativa junto com a Pró-Reitoria de Graduação, para que a gente fortaleça, para que nós nos fortaleçamos mais ainda sobre essa iniciativa de empreendedorismo, inovação na graduação, né, que acho que é muito legal isso, muito importante, inclusive. Pois é, professor, é fácil falar assim quando você é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, ou seja, se eu pudesse dizer, e foi muito legal, porque essas interfaces todas da USP surgiram recentemente, né, a USP não era tão interfaceada como ela é atualmente, e uma das coisas peculiares da Covid foi exponencializar essas conexões, ou seja, seria muito difícil pensar nessas conexões tão dinâmicas como a gente está fazendo agora, se não fosse exatamente pelo digital, e pelo digital já está tão divulgado, tão difundido, já tão comum nas nossas vidas. Então, é um privilégio poder atuar nesses espaços, e ainda mais com essas conexões novas, intercamp, que a gente está procurando fazer, Pirassununga, Piracicaba, Ribeirão, São Carlos, Lorena, a EASH e todas as outras unidades que a gente tem trabalhando junto conosco. Um privilégio e uma oportunidade muito bacana. Muito bom. Eu acho que tem mais uma pergunta no chat aqui do Jonathan. Professor, como você enxerga as possibilidades da nova economia, como, por exemplo, o mercado de criptomoedas, tokens lastreáveis? Qual seria o caminho na USP a seguir para as mesmas? Show, bacana. O caminho é muito... eu não conheço direito, ou seja, vamos dividir em duas partes a resposta, né? O caminho, ele é muito parecido, ou seja, então a primeira parte é sair da ideia até o MVP, criar um MVP, experimentar esse MVP, se ele der certo, partir então para finalizar e aí chegar até o mercado. Então esse caminho é um caminho muito bacana e que a gente consegue então viabilizar. Eu trouxe alguns exemplos, mas a USP tem mais de 100 disciplinas de empreendedorismo, a USP tem pelo menos 6 ou 7 iniciativas de pré-aceleração que estão rodando agora, a gente está com uma, o NEU está com outra, o pessoal da Poli está com outra, a USPIN está com uma outra iniciativa, então a USP tem muitos espaços para, primeiro, pegar da ideia até o MVP e depois do MVP até a ideia do produto, do serviço no mercado. Especificamente sobre o tema da criptomoeda, existe uma série de grupos dentro da USP que estão estudando com profundidade todas essas novas tecnologias e todos esses novos modelos de negócio. Então, minha sugestão seria, primeiro, de se envolver com esses grupos, de conhecer os grupos, de se envolver com eles e entender profundamente sobre aquele tema, e aí, com o domínio do tema, começar a percorrer essa trajetória, ou seja, da ideia até o MVP e do MVP até o mercado. Então, eu acho que é um excelente espaço para se começar um novo negócio, em que a gente tem tanto conhecimento técnico como a trajetória empreendedora que pode ser experimentado pelo Jonathan. Excelente. Obrigada, André. Luiz, quer se despedir? Na verdade, acho que agradecer ao André mais uma vez pela disponibilidade, pela excelente apresentação, e fica, pelo menos da minha parte, um gostinho de quero mais, né? Ou seja, buscar sempre entender um pouco mais a respeito dessa caminhada de inovação, essa caminhada de empreendedorismo, e acredito que para aquelas pessoas que participaram conosco nessa noite desse evento, o mesmo gostinho tenha ficado, né? Então, agradeço a todos pela participação, agradeço a André mais uma vez pela disponibilidade, por estar conosco, a Merari pela parceria, né, Merari, que iniciamos, como eu disse, é só o primeiro passo ainda, e que com certeza temos muito a ganhar ainda aí pela frente. E espero poder contar com todos vocês novamente no nosso próximo webinário. Convidem seus amigos, seus colegas, para que a gente possa ter esse momento de reflexão, esse momento de discussão.
e desejando, claro, a todos muita saúde nesse momento tão complicado, né, pelo qual nós estamos passando. Obrigada, gente. Valeu, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.